Começamos então, como sempre, indo juntos até a cidade do Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos lá então para o nosso primeiro assunto. A gente começa falando sobre o PGR, Augusto Aras. Foi o nosso assunto agora na análise do que vai ser notícia e vai ser o nosso abre do Liberdade de Opinião. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai ser então sabatinado daqui a pouco, às 10 da manhã, por senadores na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Estima-se que essa recondução do PGR ao cargo ocorra de uma maneira confortável no Senado, até porque os senadores que acusam Aras de não cumprir a sua missão estão em clara minoria. São a minoria entre os senadores. O ministro do STF, Dias Toffoli, negou uma liminar de subprocurador de subprocuradores contra Augusto Aras. O PGR era acusado de interferir para retardar uma investigação contra ele mesmo. Fernando Molica, na sua opinião, essa recondução de Aras à PGR vai ocorrer de forma confortável mesmo, como se imagina? Olha, Elisa, tudo indica que sim. Tudo indica que os senadores vão aprovar essa recondução do Aras por um motivo muito simples. O Aras não incomodou muito o universo político. Da mesma forma que ele não tem incomodado o presidente Jair Bolsonaro, ele também não incomodou muito os senadores, que são responsáveis aí pela aprovação do nome dele, no caso, para a recondução. A gente lembra, ele teve um embate muito forte com a turma da Lava Jato. Ele fez muitas críticas, acabou dissolvendo aquelas forças-tarefas da Operação Lava Jato, que era uma operação que pegou ali no calcanhar de políticos de praticamente todos os partidos. Vamos dizer de todos os partidos, é um exagero, mas de muitos partidos importantes, a Lava Jato pegou. Enfim, ela cometeu irregularidades, cometeu ilegalidades que acabaram sendo reconhecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal e também pelo Procurador-Geral da República. Mas, enfim, foi uma operação que conseguiu aí captar, conseguiu encontrar dinheiro que acabou sendo devolvido para o Brasil. É inegável que, apesar de todos os seus exageros, a Lava Jato encontrou muitas ilegalidades. E o PGR atuou ali muito contra a atuação dos exageros de procuradores, enfim, foi uma articulação muito tensa, foi uma relação muito tensa e isso acabou favorecendo os senadores. Então, assim, na prática, os senadores devem reconhecer que a vida deles melhorou com o trabalho do Augusto Aras. E é importante também, há pouco a gente citou, a Basília citou, você também citou essa nova decisão do ministro Dias Toffoli, que também não deu andamento, não concedeu uma liminar pedida por um grupo de subprocuradores, é uma tendência no Supremo, né? O Supremo está no momento tendo a sua independência questionada pelo presidente da República. O presidente da República está lá, que já apresentou um projeto, um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, disse que vai apresentar também o pedido de impeachment do ministro Barroso, e é natural que nesse momento em que uma instituição como o STF seja questionada, o próprio STF trate de resguardar a independência de outra instituição, no caso a Procuradoria-Geral da República. Então, houve aquele pedido de senadores, né, para investigação, acusação de prevaricação contra Augusto Aras foi recusada, e esse outro pedido é muito curioso, foi por conta de uma ação movida por ex-subprocuradores que encaminharam uma reclamação contra o Aras ao Conselho Superior do Ministério Público. E essa reclamação, que deveria ser analisada dentro do Conselho, acabou sendo desviada para o gabinete do Aras e do gabinete do Aras foi parar direto no Senado. Enfim, aparentemente houve uma irregularidade, mas nesse momento tudo indica que o Supremo joga de uma forma política e quer tratar de preservar as instituições. Na lógica do Supremo, preservar a independência da PGR seria também uma forma de preservar a independência do Supremo Tribunal Federal. Elisa. Palavras de Fernando Molica, aqui no Liberdade de Opinião. Molica, vou trazer o próximo assunto aqui para, na sequência, pedir a sua opinião. É para a gente falar sobre passaporte de vacina. A Prefeitura aqui da cidade de São Paulo anunciou que vai exigir, de fato, dos cidadãos um passaporte que comprove que a vacinação está em dia para que essas pessoas consigam entrar, por exemplo, em eventos. O prefeito Ricardo Nunes havia dito que o documento também seria obrigatório para bares e restaurantes, mas
voltou atrás e disse que para esses estabelecimentos a exigência do passaporte vai ser facultativa. Vamos ver. Vai ser elaborado o protocolo, né, como é que vai ser aceito, e os estabelecimentos de eventos que tiverem pessoas sem vacinar serão multados pela Prefeitura de São Paulo ou estabelecimento. Por isso nós vamos dar uma condição para que o estabelecimento possa verificar se a pessoa que vai adentrar o seu estabelecimento ela está vacinada ou não, que é o justo, mas não vai ser barata. E para verificar se o cliente está ou não com a vacina em dia, a Secretaria informou que vai lançar uma plataforma com um acesso direto a um portal que concentra, entre outras informações, a campanha de vacinação dos moradores da capital. Então, seria por meio desse portal que o morador conseguiria comprovar se está ou não vacinado. Mas a pergunta que eu lhe faço, Molica, é se você concorda, você está de acordo com ter de exigir um comprovante para limitar ou não a circulação de uma pessoa em determinados ambientes? Olha, muito provavelmente, quando eu era pequenininho, quando eu era criança, para ser matriculado na escola, meus pais tiveram que apresentar certificado de vacinação. Pessoas, eu não servi o exército, acabei dispensado, mas quem vai ingressar numa organização militar tem que apresentar os seus certificados de vacinação. Esse negócio de pagar imposto é meio chato, mas todo mês eu tenho que pagar imposto, é do jogo, é o preço de viver em sociedade. Respeitar limites de velocidade é chato. Mas, enfim, é o preço de viver em sociedade. Eu não estou lidando apenas com a minha segurança, com a segurança dos outros. Parar em sinal vermelho, às vezes é chato, né? Aqui no Rio, então, o povo passa direto aqui do sinal vermelho, ou semáforo, como se fala mais aí em São Paulo. Mas, enfim, esse tipo de preço é o que a gente paga para viver em sociedade. Quando a gente vive isolado, no meio do mato, sozinho ali, plantando, pegando água do rio, ok, você está isolado, você não depende de uma vida social. Quando a gente vem para qualquer aglomeração humana, você depende de outras pessoas. Então, não se trata de eu apenas garantir a minha segurança, eu tenho que garantir a segurança de outra pessoa. E isso vale para o sinal vermelho, vale para a lógica de pagar imposto, tem que pagar imposto, né, para, em tese, ajudar a melhorar a vida da minha comunidade. Eu tenho que fazer as coisas que todo mundo faz, as nossas obrigações chatas, né? As obrigações, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se comporta em público. Então, tudo isso é regulado de uma forma de tornar a vida social minimamente aceitável. Se cada um fosse fazer o que lhe dá na cabeça, ia ser insuportável. Né? Eu ia pedir para a liberdade de opinião começar um pouquinho mais tarde, né? Para eu dormir até mais tarde. Né? Tudo isso ia acontecer. Então, o que está se pedindo agora é que a Prefeitura de São Paulo faz uma coisa óbvia, garantir a segurança de todos. E aí você tem que abrir mão de alguns pontos. Estou abrindo mão da minha liberdade. Não. Você está garantindo a segurança da sociedade que você vive. Você está garantindo a segurança das pessoas mais velhas. Você está garantindo a segurança de pessoas mais suscetíveis ao vírus. E agora nem dá para falar em pessoas mais velhas, né? Porque o vírus se espalhou praticamente em todas as faixas etárias. Então é uma medida razoável, que não é para se fazer nenhum escarcéu em torno disso. Lembro que São Paulo mesmo, quando o então prefeito Paulo Maluf estabeleceu aquela regra, proibição de fumar em restaurantes, primeiro separação de lugares fumantes e não fumantes, houve uma grita miserável, dizendo que isso era um atentado à liberdade do cidadão fumante. Nos aviões, que todo mundo fumava, tinha áreas de fumantes nos aviões, hoje isso não é mais admissível. Enfim, é o preço que a gente paga pela vida em sociedade. A decisão da Prefeitura está mais do que correta, não é original, em outros lugares do mundo já foi adotada, e tomara que seja adotada em mais lugares no Brasil para a segurança de todos. Elisa. Você falou sinal no Rio de Janeiro, semáforo também aqui em São Paulo, e no sul do país é sinaleira. Sinaleira. É a pluralidade desse nosso Brasilzão, assim como o nome de frutas e tantas outras coisas, não é, Molica? Mas enfim, próximo assunto que eu trago aqui para você, o governo de São Paulo afastou um coronel da Polícia Militar que fez uma convocação para um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. A notícia do afastamento do coronel Alexander Lacerda foi dada pelo governador João Dória, que disse que membros das forças de segurança não podem participar de manifestações políticas. Vamos ver. Aqui no estado de São Paulo, nós não teremos manifestações de policiais militares na ativa de ordem política. E nós aqui, conjuntamente, não admitiremos nenhuma postura de indisciplina, como foi feita pelo coronel Alexander, e agora ele está afastado da Polícia Militar a partir desta manhã.
E o coronel Ricardo Melo Araújo, diretor da CEAGESP, afirmou à CNN que gravou o vídeo de convocação para o ato do dia 7 de setembro para combater a corrupção. O jornalismo da CNN também tentou contato com o coronel Alexander Lacerda para comentar o afastamento dele, mas até o momento não tivemos resposta. Como você avalia então, Molica, o afastamento do coronel e os argumentos utilizados pelo governador João Dória que teriam embasado essa atitude dele de afastamento do coronel? O governador João Dória, nesse caso, está certíssimo. Não existe, isso é da carreira militar, da lógica militar. A hierarquia existe em todos os campos da vida, mas na área militar é particularmente essencial, porque muitas vezes um comandante militar tem que tomar uma decisão que implica na vida ou morte de seus comandados. E esses comandados têm que obedecer a essa ordem. Não dá para fazer Assembleia Geral na hora de vamos invadir ou não vamos invadir aquele forte, vamos atacar ou não vamos atacar aquela posição. Isso não tem que fazer assembleia. É uma decisão dos oficiais, a decisão do comandante que tem que ser cumprida. Então é essencial. E o militar, eu repito sempre isso, é um funcionário público fardado e armado pela sociedade. A polícia militar tem a lógica militar, ela incorporou a própria lógica militar, é uma força auxiliar do Exército, e ela tem que respeitar regulamento. O regulamento diz que militar da ativa não pode se manifestar politicamente. Veio o péssimo exemplo agora do governo federal, quando o comando do Exército decidiu não punir o general da ativa, Eduardo Pazuello, por conta da manifestação que ele participou aqui do lado, aqui no aterro do Flamengo. Isso já foi um erro, isso dá uma mensagem ruim. Isso estabelece que você não pode conviver. Os caras estão armados, isso é muito diferente. Por isso que o policial militar não faz greve, faz motim, porque eles estão armados. Então é diferente. É uma lógica completamente diferente. Dessa vez, não se trata nem de uma manifestação em prol de melhorias salariais, questões relativas às carreiras dos policiais militares. É uma questão de defesa de um determinado político, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se essa moda pega, vira um caos para o país. A gente tem o presidente Jair Bolsonaro muito leniente, ele tem posturas favoráveis à PM, ok, às polícias de um modo geral, mas também tem muita leniência. A gente nunca viu o presidente Jair Bolsonaro, nem como deputado e nem como presidente, ele condenar um excesso da polícia, alguma operação que tenha resultado na morte de inocentes, resultado na morte de crianças. A gente nunca ouviu uma palavra do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. E a carreira dele, ele sempre defendeu a polícia, sim, mas ele também sempre defendeu também um lado pior da polícia. Ele sempre esteve ao lado, eles têm o gabinete dos filhos, no caso Flávio Bolsonaro homenageou muitos policiais, entre eles alguns envolvidos com crimes. Aquele capitão, ex-capitão da PM, Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia em 2019, ele tinha uma extensa folha corrida de crimes. Ele comandava o escritório do crime aqui no Rio de Janeiro. No entanto, quando anos atrás ele foi acusado de um homicídio, o presidente Jair Bolsonaro fez defesa dele no Congresso Nacional. Fez discurso em defesa dele no Congresso Nacional. Depois, a mulher e a mãe do Adriano foram empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. Então, isso é muito grave. Só para lembrar, em 1964, quando houve o golpe, a quebra da disciplina das Forças Armadas e da hierarquia foi um dos principais motivos que levaram à derrubada de João Goulart. O golpe se celebrizou a data 31 de março, pois é, no dia 30 de março, o então presidente João Goulart esteve aqui pertinho, na Rua do Passeio, está aqui atrás de mim, no Automóvel Clube, fazendo um discurso numa posse de uma associação de sargentos da Marinha. Aquilo não podia dar certo, muita gente advertiu o Jango para ele não fazer isso, entre eles o então deputado Tancredo Neves. O Jango investiu nisso também, na quebra da hierarquia das Forças Armadas, e deu no que deu. Isso não pode acontecer. Elisa. 8 horas e 48 minutos. Próximo assunto é sobre quebra de sigilos envolvendo o deputado líder Ricardo Barros e a CPI da pandemia. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, para suspender as quebras de sigilo do parlamentar, que foram determinadas pela CPI da pandemia. Na decisão, Carmen Lúcia manteve as quebras de sigilos determinadas pela CPI, mas deixou claro que os dados devem ficar restritos apenas ao próprio deputado Ricardo Barros, aos advogados dele e aos senadores.
A quebra de sigilo ocorreu pelas acusações dos irmãos Miranda de corrupção no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. Eles afirmam que Bolsonaro atribuiu as suspeitas de irregularidades a uma negociação de Barros na Câmara. Muito bem, Fernando Mollica, como você avalia então essa decisão da ministra Carmen Lúcia sobre os sigilos quebrados do deputado Ricardo Barros? Bem, segue o jogo, né? Segue o jogo. A quebra de sigilos é uma prerrogativa da Comissão Parlamentar de Inquérito. As CPIs têm esse direito. O que o Ricardo Barros questionou é se ele, como deputado federal, seria atingido por essa quebra. E a CPI bancou, né? A CPI bancou essa quebra e agora a ministra Carmen Lúcia, ela pediu até explicações, né, ao comando da CPI, quis saber o porquê dessa determinação. Pelo visto, ela considerou convincentes os argumentos apresentados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Enfim, o sigilo do Ricardo Barros está quebrado, que ela apenas determinou que esses dados não sejam divulgados publicamente, fiquem dentro da própria CPI. Porque, enfim, quebra de sigilo é uma coisa muito complicada, porque envolve, além de eventuais irregularidades, envolve a intimidade das pessoas, isso envolve mensagens trocadas com ele, com pessoas próximas, parentes, enfim, é algo bem delicado. Mas está dentro do escopo da CPI. Se isso vai adiantar, é uma outra questão. Vamos ver se há nessas quebras de sigilo algum tipo de relação, algum tipo de depósito esquisito, algum tipo de transação não muito facilmente explicável pelo próprio deputado. Agora, é um gás a mais para a CPI e aí foca mais uma vez no deputado Ricardo Barros, que acabou se transformando aí num antagonista muito forte da CPI e num alvo muito forte da CPI. E é importante ver como o Palácio do Planalto vai reagir em relação a Ricardo Barros. O presidente Jair Bolsonaro até agora não desmentiu aquela frase que ele teria dito ao deputado Luiz Miranda, dizendo que isso aí seria a história da Covaxin seria um rolo do Ricardo Barros. Vamos ver se o Palácio do Planalto assume de vez a defesa do Ricardo Barros ou, a exemplo que já fez com outros aliados, deixa o Ricardo Barros na chuva. É mais complicado. Brigar com o Ricardo Barros não é só brigar com ele, é brigar com o PP, um partido de forte sustentação da presidência da República, um partido que é o principal partido do Centrão. Então, brigar com ele seria uma estratégia muito arriscada da presidência. Vamos ver no que isso vai dar, né, Elisa? Veremos, hein? E quando tivermos essas respostas, com toda certeza traremos aqui para você repercuti-las. Mas, por enquanto, Mollica, acabou o nosso tempo, você está liberado para tomar um cafezinho com ou sem açúcar e aproveitar um pouco a vista aí do Rio de Janeiro. Ok, obrigado, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todos. Importante lembrar sempre para você que nos acompanha que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.